te contar sobre um tipo de empresa que quebra do jeito mais cruel possível. Ela não quebra porque não vende, ela não quebra porque o produto é ruim. Ela não quebra porque o mercado não quer. Ela quebra enquanto dá lucro. Isso não é teoria, isso acontece todos os dias no Brasil. Empresas com margem EBITDA excelente, produtos vendendo bem, cliente satisfeito, e aí, em algum mês, o empresário olha para o extrato e simplesmente não tem dinheiro para pagar o fornecedor. Não tem dinheiro para honrar o salário do time, não tem dinheiro nem para manter o básico funcionando. E sabe qual é a ironia? O lucro tá lá, no papel, no DRE, tá tudo bonitinho. Mas o caixa tá no vermelho. Isso se chama descasamento de fluxo de caixa. E a raiz disso, quase sempre, é a falta de capital de giro. Ou a gestão errada do capital de giro que a empresa já tem. Hoje, eu vou te mostrar como esse problema aparece na prática. Como ele destrói o caixa silenciosamente e o que você faz para resolver. Com um caso real, com um número real, do jeito que eu gosto de trabalhar. Empresa boa, empresário dedicado, produto funcionando e a gestão financeira mal feita vai corroendo tudo por dentro. Vai derreter margem, vai transformar o lucro em dívida e o empresário fica olhando sem entender de onde veio o buraco. Eu quero que você chegue no final desse vídeo sabendo identificar esse buraco antes que ele apareça no teu extrato. Fica aqui comigo. Antes de entrar no caso real, eu preciso que você entenda dois conceitos. São simples, mas quando você entende a diferença entre os dois, a tua forma de olhar para o caixa muda completamente. Primeiro, o ciclo operacional e o segundo é o ciclo financeiro. Parece a mesma coisa, mas não são. Imagine que você tem uma distribuidora. Você compra o produto do fornecedor hoje, estoca, vende para o cliente paga, pronto. Esse ciclo inteiro de compra até o recebimento é o ciclo operacional. O tempo total que a operação leva para acontecer. Mas agora eu te faço uma segunda pergunta. Quando você pagou o fornecedor? Se você pagou à vista, o teu ciclo financeiro ele começa junto com o operacional. Se você negociou 45 dias com o fornecedor, o teu ciclo financeiro só começa 45 dias depois. O ciclo financeiro ele é o intervalo entre o momento em que você desembolsa até o momento em que você recebe. É esse o gap que você precisa financiar. E esse gap, ele é o capital de giro necessário. Quanto mais prazo você negocia com o fornecedor, menor é esse gap. Menor é essa necessidade de capital de giro. Negociar prazo com o fornecedor não é fraqueza. É gestão de capital de giro. A realidade da maioria das médias empresas que eu atendo é o seguinte. O fornecedor ele quer receber em 15, 20 dias e o cliente paga em 45, 60, às vezes até 90 dias ou mais. Aí você cria um buraco e você precisa de capital de giro para preencher esse buraco enquanto o ciclo não fecha. Simples assim. Os três fatores que determinam o tamanho desse buraco são: o primeiro, quanto tempo o teu estoque fica parado antes de vender. O segundo, quanto tempo o teu cliente demora para pagar depois que ele compra. E o terceiro, quanto tempo você consegue segurar o pagamento pro fornecedor. Melhora qualquer um dos três, reduz a necessidade de capital de giro. Não gerencia nenhum, o buraco cresce silenciosamente. Todo mês um pouco. E tem uma última coisa que eu preciso que você entenda antes do case. Muitos empresários confundem capital de giro com caixa disponível. São coisas totalmente diferentes. O caixa disponível é o que está no extrato agora. O capital de giro é a diferença entre tudo que você recebe no curto prazo, estoques, contas a receber, dinheiro em conta, e tudo que você precisa pagar nesse curto prazo. Capital de giro é igual ao ativo circulante menos o teu passivo circulante. E se essa conta der negativa, você tem um capital de giro negativo, as tuas obrigações em curto prazo são maiores do que os teus recursos de curto prazo, você está prometendo mais do que você tem e quando os vencimentos se aglomeram e o caixa não acompanha, você entra numa crise de liquidez. Mesmo com patrimônio, mesmo crescendo, mesmo com margem de lucro boa. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Esse é um caso real, uma empresa que a gente acompanha aqui na Visp. Eu não vou citar o nome, mas os números, as situações, os erros, é tudo real. Tirando de uma reunião de consultoria que a gente teve. Uma empresa de porte médio, uma operação saudável, um produto com demanda, margem operacional consistentes. Dois problemas, a raiz é igual. O primeiro problema, pagando juros que não precisaria pagar. A empresa gastou em um único trimestre R$22 mil em juros de atrasos com fornecedores. R$22 mil num trimestre, dinheiro que não foi investido em nada, não gerou nenhum tipo de ativo, nenhum cliente novo, nenhum produto novo. Só virou custo financeiro porque no dia do vencimento não tinha caixa suficiente. Quando a gente sentou para entender, a situação era essa. A empresa não tinha capital de giro suficiente para cobrir os vencimentos nos dias certos. Então, toda vez que um boleto vencia com caixa apertado, ele atrasava, pagava depois,
com juros. E ninguém tinha parado para somar quanto isso custava por ano. Eu somei. R$ 22.000 por trimestre, isso dá R$ 88.000 por ano de juros por atraso. R$ 88.000 saindo do caixa todo ano, sem gerar absolutamente nada em troca. A recomendação que eu passei foi buscar capital de giro no mercado. Um crédito em torno de 90 a 100 mil reais, calibrado para o ciclo financeiro da empresa. Eu vou fazer uma conta com você. 100 mil reais a 2,2% ao mês é a taxa que uma empresa média consegue com relacionamento bancário razoável. Dá uns R$ 2.200 ao mês de juros. 26.400 por ano. R$ 88.000 de juros de atraso versus 26 mil de capital de giro organizado. A diferença é de R$ 61.000 por ano, só em custo financeiro. E ainda tem o que não aparece na conta. Pagar no prazo com o fornecedor abre espaço para negociar um desconto, constrói relacionamento, melhora a condição de compra. Isso aparece na margem ao longo do tempo, mesmo sem aparecer num gráfico. Eu sei o que você está pensando. Pegar empréstimo é dívida. Não gosto de dever. Esse raciocínio vem de um lugar saudável, mas existe uma diferença enorme entre dívida ruim e dívida estratégica. Dívida ruim é a que você toma para tapar buraco, sem endereçar o problema real. O buraco volta mês que vem, você toma de novo e entra num ciclo de dependência de crédito caro. Dívida estratégica é a que você usa para gerar um ciclo financeiro, para honrar o compromisso no prazo e principalmente para parar de pagar juros mais caro do que os juros que você pagaria num empréstimo bem estruturado. Capital de terceiros, quando usado com inteligência, é ferramenta, não é fraqueza. O que é fraqueza é pagar R$ 88.000 de juros por atraso em um ano, quando você poderia pagar 26 de capital de giro organizado. O segundo problema é o crescimento sem planejamento de capital de giro. Agora, esse caso é diferente de tudo que eu mostrei até agora, porque aqui o empresário não fez nada de errado. Na verdade, ele fez muita coisa certa, só que ele fez tudo ao mesmo tempo sem medir o impacto no caixa. A empresa teve um fluxo de caixa de R$ 430 mil negativo em um único trimestre, uma queima média de R$ 143 mil por mês. Quando você ouve isso, o que você pensa? Problema sério, empresa em dificuldade, gestão ineficiente. Mas aí eu olho a margem EBITDA da empresa. Excelente. A empresa não tinha problema de eficiência, a empresa não tinha problema de margem. O produto vendia bem, a operação era saudável. O problema era outro. Aqueles 430 mil foram imobilizados em reinvestimento. Eu vou te mostrar o que aconteceu nesse trimestre. A empresa expandiu o centro de distribuição, comprou uma frota nova de veículos, fechou a aquisição de um concorrente regional e ainda fez um aporte pesado em estoque para suportar o crescimento que vinha depois da aquisição. A soma disso tudo, R$ 1.600.000 de investimento num único trimestre. Pensa na proporção, 1,6 saindo do caixa, 430 mil de resultado negativo no período, mas a margem operacional continua ótima. Isso tem um nome técnico, imobilização de capital. Ela não aparece como prejuízo no teu DRE, ela aparece no fluxo de caixa, nas decisões de reinvestimento. É dinheiro que saiu da operação e virou ativo. Frota, prédio, estoque, empresa comprada. E ativo não paga boleto amanhã. Ativo gera retorno no longo prazo. Mas no curto prazo, se você imobilizou demais sem proteger uma reserva no teu caixa, ele opera no vermelho. E você precisa de capital de giro para cobrir esse gap até o retorno desses investimentos começarem a voltar. O diagnóstico aqui é diferente do anterior. No problema 1, a empresa ela precisava de capital de giro para parar de sangrar em juro de atraso. Aqui, o problema é planejamento de capital para suportar um crescimento agressivo sem comprometer a operação do dia a dia. As perguntas que eu faço sempre quando eu vejo esse cenário são: os reinvestimentos foram planejados com análise de retorno individual? Tinha um cronograma de quando cada ativo começa a gerar retorno? O caixa operacional ele suportava todos eles ao mesmo tempo? Tinha uma reserva de capital de giro protegida nesses investimentos? Crescimento é bom, crescimento é necessário, mas crescimento sem planejamento do capital de giro é uma das principais formas que eu conheço de quebrar uma empresa saudável. Eu já vi empresa construindo galpão novo, comprando equipamentos, contratando equipe e no meio do caminho o caixa acabou. O banco não aprovou o crédito e a obra ficou parada por meses porque não tinha fôlego para terminar. O que deveria ter sido o crescimento virou passivo, um ativo incompleto, um gargalo na operação. A empresa atrasou 2 anos e o que poderia ter crescido em 1. Então, o que você leva desses cases? O primeiro: juros de atraso com o fornecedor é o custo mais caro e mais invisível que existe. Não aparece como investimento, aparece só como despesa financeira. Sai caro e não gera nada em troca. Segundo,
Capital de giro de terceiros, quando usado estrategicamente para preencher o ciclo financeiro, é mais barato do que você imagina, especialmente quando você coloca na ponta do lápis o que você paga de juros de atraso. O terceiro, crescimento agressivo com reinvestimento pesado exige planejamento de capital separado. Você não pode usar o caixa operacional para financiar aquisições e expansão sem ter uma reserva protegida para sustentar a operação no meio do caminho. E o ponto mais importante que eu quero que você carregue daqui é que margem boa não gera caixa saudável. Você pode ter um EBITDA excelente e tá queimando R$143 mil por mês em caixa. São dois indicadores diferentes que medem coisas diferentes e que precisam ser gerenciados separadamente. Se você só olha para o DRE, você está dirigindo olhando só para o retrovisor. Chegamos no final e indo direto ao ponto. Você viu hoje dois problemas com a mesma raiz. Falta de gestão do ciclo financeiro e de capital de giro. Os juros de atraso, que ia derreter margem silenciosamente, R$22 mil por trimestre, R$88 mil por ano, enquanto um capital de giro bem estruturado resolveria por muito menos. E o crescimento agressivo que imobilizou 1,6 milhões em um reinvestimento sem uma reserva de capital separado para sustentar a operação no meio do caminho. 3 perguntas para você responder sobre a tua empresa essa semana. A primeira: qual é o seu ciclo financeiro hoje? Quanto tempo passa entre o momento em que eu desembolso e o momento em que o dinheiro volta? A segunda: quanto eu gastei nos últimos 3 meses em juros de atraso, multa ou encargo por falta de caixa no dia do vencimento? E a terceira: eu tenho capital de giro separado dos meus reinvestimentos? Ou eu uso o mesmo caixa para pagar boleto do dia a dia e para fazer crescimento? Se você não sabe responder nenhuma dessas 3, você já sabe onde está o buraco. Capital de giro não é glamour. Não vai pro pitch de captação, não aparece em material de marketing, mas é o oxigênio da tua operação. É o que mantém a empresa viva enquanto ela cresce, enquanto ela investe, enquanto ela constrói o que precisa ser construído. A empresa sem oxigênio, você já sabe como termina. E se você tem uma empresa e quer sentar com a gente para fazer esse diagnóstico de capital de giro de forma personalizada, as informações da Visp Capital estão na descrição desse vídeo. Você vai sair de uma reunião sabendo exatamente qual é o teu ciclo financeiro, qual é as tuas necessidades reais de capital de giro e o que você precisa mudar. Até a próxima.